Deus. Aonde passa faz a diferença. Deixa sinal diferente. Aleluia. E diz, amado, que de repente Paulo e Silas, ele estava lá e na casa também de uma mulher chamada Lídia. Essa serva acolheu ele lá, porque ela pediu que ele esperasse na sua casa, mas ele ficou alegre e aceitou o convite. E diz que ali um dia, Paulo e Silas, ele estava indo para orar. E quando ele estava indo buscar o Senhor em oração, ele passando, diz que estava ali uma multidão. E eu creio aonde estava uma mulher naquela cidade, aleluia. E aquela mulher era uma adivinhadora, uma mulher que era usada por Satanás, que tinha o espírito do inimigo na sua vida. E diz que Paulo e Silas passando ali por muitos dias, Paulo naquele dia ele parou e ele disse: em nome de Jesus Cristo, te ordeno que saia dela. E no mesmo momento a mulher recebeu a libertação, a mulher recebeu a cura, a mulher recebeu o milagre dela. Para a glória de Deus, ela foi liberta para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. E quando esse milagre aconteceu, diz que os magistrados, vendo que aquela mulher não dava lucro nenhum mais para eles, para os seus senhores, diz igreja do Senhor, que eles pegaram os servos do Senhor, mandaram para a praça pública e ali açoitaram os servos de Deus, Paulo e Silas, naquela praça. E ali, depois de muito açoito, mandaram para a prisão e deram ordem ao carcereiro que eu guardasse aqueles homens na prisão. Aleluia. E lá tinha muitos prisionados que estavam lá também. Aleluia. E mandaram até os troncos do seu pé era para estar preso. Mas uma coisa era certa, que os lábios daqueles homens servos de Deus que faziam a diferença não estavam presos. E diz, igreja, que eles começaram a adorar o Senhor, começaram a orar. Aleluia. E quando eles começaram a orar, louvar o Senhor, aleluia, o Senhor começou a agir. Aleluia, Jesus. E quando Deus já estava agindo, o carcereiro estava cochilando. Porque a igreja, o homem cochila, mas o guarda de Israel não dorme nem cochila. E quando aquele homem estava lá cantando, orando, houve grande rebuliço, houve grande terremoto, que o alicerce do cárcere se moveu e foi aberta todas as portas das prisões. Todas as prisões de todos foram abertas para a glória de Deus. Aleluia. Mas tudo isso foi um propósito de Deus. Porque quando Deus quer agir, Ele sabe como agir, missionária. Aleluia. Ele sabe como agir, pastora. Aleluia. E ali foi o propósito de Deus, para que aquele homem estivesse lá naquela prisão. Paulo e Silas, os servos do Deus vivo. E diz que quando ele estava lá, que eles orou, que a prisão se abriu, o carcereiro se acordou. E quando ele se acordou, que ele estava cochilando, aleluia, diz que ele pegou a espada e ele disse consigo mesmo, pensou: eu vou tirar a minha vida, pensando que os homens de Deus tinham fugido e que todos estavam fugindo, tinham fugido. Mas Paulo bradou bem forte, dizendo: homem, não faça isso, que todos nós aqui estamos. Aleluia. E ele foi pego com Paulo e Silas. E ali, amadas, diz que aquele homem perguntou para Paulo e Silas: meu Senhor se prostrou tremendo e tremendo, se prostrou diante do homem de Deus. E ele diz: meu Senhor, o que eu faço para mim ser salvo? E ele disse: creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Essa é a promessa da igreja. Essa palavra é fiel, porque o Senhor diz na sua palavra que Ele veio para cumprir a sua palavra. Diz, igreja do Senhor, que aqueles homens, aleluia, diz
mulher. Essa mulher vivia 12 anos sofrendo naquela hemorragia e tudo indo a pior, buscando pelas medicinas e nada acontecia, indo a pior. Mas diz que um dia ela resolveu ter fé. E quando ela teve fé, que ela se levantou e ela disse: eu vou ter com Jesus, e se eu estou